Abre a Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12. Vamos ler do verso 1 ao verso 3. Hebreus 12. Verso 1. Quem achou diz achei, e quem não achou diz... Não, misericórdia não, gente, é não achei. É só isso, não precisa falar misericórdia. Vamos lá, Hebreus 12, capítulo 1. Capítulo 12, na verdade, do versículo 1. Vamos ler. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos, Pai, em família, em comunhão, Pai, entre os santos. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos na sua casa, Pai. Podemos cultuar, Pai, e louvar a Ti, Pai. E que nesse momento da palavra nós possamos, Pai, ouvir com clareza aquilo que o Senhor tem para falar. Que o Senhor venha e abra os nossos corações, abra a nossa mente, Pai, para que tudo isso venha se fazer claro para nós, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Repete comigo uma coisa. Vamos lá, toda a igreja repete comigo. Ai de nós, se Jesus tivesse decidido viver uma vida confortável. Ai de nós, se Jesus tivesse decidido viver uma vida confortável. Você já parou para pensar nisso? Quando você está diante de alguma decisão complicada, quando você está diante de alguma situação difícil, uma decisão ou uma situação no seu dia. Às vezes, eu acho que a maioria das pessoas que cresceram na igreja já ouviram a frase... como é que é aquele livro? Em meus passos, o que faria Jesus? E a gente, já falou várias vezes sobre isso, sobre o que Jesus faria nessa situação. E lendo essa passagem, me veio à mente essa frase: ai de nós se Jesus tivesse decidido viver uma vida confortável. Ai de nós se Jesus tivesse decidido não cumprir com aquilo que Ele precisava fazer aqui. A gente simplesmente não estaria aqui. E a gente precisa entender, às vezes, que em muitos momentos, seguir a Deus e obedecer a Deus vai nos tirar da nossa zona de conforto. Isso é normal, certo? A gente vive a vida e a própria Bíblia fala que no mundo haverá aflições e a gente vai passar por tudo isso. Mas às vezes a gente olha para a Bíblia e a gente esquece de alguns momentos cruciais da história, onde Jesus passa por um grande sofrimento. E às vezes a gente lembra só da parte onde Ele está conversando com os discípulos, ou quando Ele está dando um fora em algum fariseu, e a gente acha isso muito legal. Mas às vezes a gente esquece das partes onde Jesus chora, onde Jesus sangra, onde Jesus é cuspido. E em algum momento, os pregadores da igreja brasileira decidiram que dava para poder prometer para as pessoas uma vida fácil, de sucesso, não o sucesso do reino de Deus, mas o sucesso desse mundo, que é dinheiro, carros luxuosos e afins. Em algum momento, os pregadores do Brasil e do mundo decidiram que estava tudo bem prometer essa vida para as pessoas na igreja, quando na verdade o Evangelho nos chama a viver situações difíceis muitas vezes.
Ontem eu estava num casamento e eu estava trabalhando no casamento, então eu estava para um lado e para o outro, mas a minha esposa estava lá numa mesa, com um grupo de amigos, e eles estavam falando sobre academia, né? Eram vários casais e eles estavam falando sobre como para alguns é muito complicado ir para academia e como para outros eles gostam. Eu e minha esposa, a gente é super adepto de cuidar da saúde e treinar, se alimentar bem. E a gente estava conversando sobre isso, ela estava conversando sobre isso com eles, e ela falou que ela gostava disso, que ela gostava de ir para academia. Quem aqui gosta de treinar? E quem não gosta de treinar? É muita gente, né? Faz parte. E nessa conversa o pessoal estava falando, não, que minha esposa ela não gosta nada de ir para academia, é difícil convencer e tudo mais. E eu lembro que no namoro foi difícil também de convencer. Desde o namoro, eu sempre treinando, minha família sempre teve esse cuidado com a saúde, eu sempre vi o meu pai muito dedicado nisso, e eu comecei, né, a colocar isso na cabeça dela. Pô, amor, começa a treinar, poxa, é bom, vai fazer bem para os seus estudos, vai fazer bem para a sua cabeça. E sempre incentivando, e ela começou a treinar enquanto a gente namorava, e eu atravessava a cidade para poder ir treinar com ela nas primeiras vezes, para ver se vingava, ficava na academia, e deu certo. Hoje ela ama, hoje ela não vê o dia a dia dela sem treinar, sem ir para academia, sem fazer alguma coisa para movimentar o corpo. E a gente estava conversando sobre isso e perguntaram assim, mas eu passei na verdade pela mesa e perguntaram, Isaac, você gosta de ir para academia? Eu falei, eu gosto. Mas eu também falei em seguida, mas mesmo se eu não gostasse, eu preciso fazer. Mesmo se eu não gostasse de ir para academia, eu sei que é algo necessário. E às vezes a gente acha coisas tão pequenas, tão difíceis. Cara, se difícil no seu dia é colocar um alface no prato, tua vida deve ser muito fácil. Porque fala sério, se para você é difícil beber água, cara, pensa direitinho. O restante, o que mais é difícil para você? Sabe, às vezes a gente coloca sei lá, como é que fala? Uma brita, como se fosse uma pedra gigantesca no nosso caminho. Poxa, Isaac, caminhar 15 minutos, o que não é o ideal, né? Mas já é alguma coisa. É difícil. Caraca. Olha as coisas que você tem no seu dia a dia, que você fala que é difícil, que você às vezes reclama. O que vai ser de você quando chegar algo realmente difícil? E, falando sobre isso, sobre fazer o que tem que ser feito, muitas vezes mesmo sem gostar, nos leva ao nosso primeiro ponto. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Esse é o primeiro ponto. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Jesus, ele sabia o caminho que ele estava percorrendo. Ele sabia que no final, o que esperava ele era a cruz. Ele sabia disso. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que ele precisava fazer, seria muito doloroso, muito difícil. Ele se colocou no lugar de cumprir com aquilo que o Pai tinha direcionado para ele. Jesus, em todo momento, em todos os evangelhos, ele fala sobre a vontade do Pai como sendo o seu sustento. E não era como se Jesus tivesse assim, tá tranquilaço, eu vou chegar naquela cruz, daqui a 3 dias eu vou ressuscitar e tá tudo bem. Não. Jesus, ele chorou, ele suou sangue de tanta angústia. Mas no final, falando com o Pai, a decisão dele era seguir com a vontade do Pai. E mesmo sabendo o objetivo final, em todo momento, ele se colocou disponível, por inteiro, para cumprir com a vontade do Pai.
mesmo não sendo confortável, mesmo não sendo a coisa mais prazerosa do mundo, ele escolheu obedecer, mesmo sabendo o preço. E às vezes a gente sabe que a decisão certa vai nos levar a um momento de desconforto. Muitas vezes a gente não toma as decisões porque a gente não sabe a resposta, porque a gente não sabe o que decidir. Muitas das vezes a gente não toma as decisões difíceis porque a gente não quer correr o risco de enfrentar o resultado daquela decisão. Nem sempre é porque a gente não sabe o que decidir. Às vezes é porque a gente não quer seguir firme entendendo o propósito. E eu volto com essa questão. Ai de nós se Jesus tivesse decidido viver uma vida confortável. Ai de nós se Jesus tivesse decidido simplesmente não seguir com a vontade do Pai. Ele, homem, Deus, cheio de poder, ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas o fato de Jesus decidir e no final de sua oração no Getsêmani falar que seja feita a tua vontade, não a minha, mostra que Jesus tinha vontade. Não é que Jesus não tinha ideia do que fazer além. Jesus tinha suas vontades. Ele também é homem. E ele tinha suas vontades. Mas ele decidiu viver a vontade do Pai e seguir com isso. Então, muitas das vezes nós precisamos tomar as decisões difíceis, mesmo sabendo aonde isso vai nos levar, ou em que isso vai nos meter. Mas às vezes a gente tem medo daquilo que a gente vai passar, porque a gente talvez não confia que o Deus que nos colocou num propósito, Ele vai cuidar de nós, num Deus que nos colocou nesse caminho, vai estar endireitando todo o restante do caminho. Sabe, às vezes a gente parece não confiar da forma com que a gente fala, ou da forma que a gente canta às vezes. E a gente tem dificuldade de tomar decisões difíceis que vão nos ajudar. E isso, sobre o que tem que ser feito, me faz pensar em uma geração hoje em dia tão fraca. E eu faço parte de uma geração muito fraca, onde os pais, obviamente, estão o tempo todo tentando proteger os seus filhos, porque você, pai, né, que eu ainda não sou, mas você, pai, tem no seu coração, com certeza, de dar para o seu filho tudo aquilo que você não teve. Isso é legítimo, isso é lindo. Mas se você priva os seus filhos de qualquer situação desconfortável, você está criando um ser humano fraco. Lá em casa, a gente sempre teve tudo do melhor, e eu sou muito grato a isso. Mas o meu pai tendo servido na marinha, minha mãe saiu de casa cedo para poder fazer faculdade fora, meus pais sempre entenderam a importância de criar os filhos para viver a vida. E por isso meus pais nunca privaram, nem eu, meu irmão, de morar fora, mesmo antes dos 18 anos, às vezes, morar fora, ter experiências em outros lugares, para poder entender como a vida funciona sem estar no ninho. E muitas das vezes você vê um monte de marmanjo de 40, 50 anos na internet falando dessa geração Nutella. Essa geração Nutella que esse ser humano de 40, 50 anos criou. Então, quando você for reclamar dessa geração fraca, lembre que quem criou essa geração fraca foi a sua geração que veio antes. Então, a culpa não é dessa galera. Mas a gente tem um pessoal mais novo ainda, que está mais confortável ainda, que está tudo ficando mais fácil ainda. E o que a gente espera dessas pessoas, dessas crianças que um dia vão se tornar adultos e eles não sabem como... Cara, tá tudo aqui na palma da mão, e eu sei que faz parte da minha geração, eu vivo isso, e isso
me deixa indignado. Como eu geralmente fico escravo do meu celular, como eu fico escravo da facilidade que o mundo me propõe, e como isso faz mal para a gente. Porque quando chega algo realmente difícil, como eu estava falando, você acha que comer alface é difícil, você que acha que dedicar, 30, 40 minutos do seu dia para o seu próprio bem-estar é difícil. Imagina quando chegar algo realmente difícil. E eu fico me perguntando isso no ambiente de trabalho, eu fico me perguntando isso na minha família, na família que eu tenho construído hoje. As coisas pelas quais eu reclamo e as coisas que eu acho difícil hoje, será que são difíceis de fato? Ou será que eu só estou muito confortável com as opções que estão perto de mim? E nosso segundo ponto, para a gente conseguir tomar decisões difíceis, é colocar um propósito para ser vivido. Então o segundo ponto é, coloque um propósito. Jesus não veio a essa terra, ele não vagou por aqui à toa. Ele não estava aqui de bobeira, e deixa eu te falar, nem você. Quando a gente entende que Deus tem um propósito para nós, a gente consegue tomar as decisões difíceis, sabendo que tem um Deus conosco que nunca falha. Jesus, em todo momento, ele fala que o propósito dele é cumprir com a vontade do Pai. Que a vontade do Pai seja feita. O alimento dele era a vontade do Pai. Jesus falou isso. Então, quando nós entendemos que a gente não precisa ficar procurando e correndo atrás de um propósito para ser vivido, porque a gente já tem um propósito, que é fazer a vontade do Pai e fazer Ele conhecido, nós podemos ficar em paz, sabendo que as decisões que nós vamos tomar, das mais difíceis às mais fáceis, elas têm um filtro, e esse filtro é a vontade do Pai. E tem uma frase que eu ouvi e eu acho que eu nunca vou esquecer, que é para quem lê a Bíblia, Deus nunca está calado. Então quando você estiver se perguntando qual a vontade de Deus, você já sabe. Leia a palavra, busque o conhecimento da palavra de Deus, porque para quem busca a palavra de Deus, Deus nunca está calado. A palavra dele é viva e eficaz, e ela nos direciona a tomar as decisões corretas. Você geralmente vai conseguir discernir qual é a decisão correta a ser tomada, se você entender a vontade do Pai. Fica fácil de discernir. Obviamente isso aqui não está alinhado com a vontade de Deus. Isso aqui com certeza está. Muitas das vezes as coisas são fáceis de discernir, a gente só tem medo de tomar as decisões porque talvez a gente não confie em Deus. Então, da próxima vez que você estiver pensando nessa situação difícil, nessa decisão difícil que você tem que tomar, pense, qual a vontade de Deus nesse momento? O que a palavra diz sobre isso? O que Deus tem a me ensinar com isso? Coloque um propósito. A gente não está aqui, muitas vezes, para realizar sucessos pessoais, ter realizações pessoais. Jesus no Getsêmani deixa isso muito claro. Quando ele pede para afastar dele o cálice, quando ele pede, Deus, me tira dessa. Pai, me tira dessa. Mas no final ele diz da vontade de Deus prevalecer. E essa é a decisão final. Embora todo o seu conforto, apesar de todas as realizações que você pode tentar atingir na sua vida pessoal, fazer a vontade do Pai sempre vai fazer mais sentido. Porque ai de nós, se Jesus tivesse vivido uma vida confortável aqui. Se ele não desse a resposta final de fazer a vontade do Pai. Ai de nós. E a gente precisa
descobrir como aplicar o propósito que Deus nos dá em tudo que a gente faz. Em tudo que a gente faz, nós precisamos buscar aplicar o propósito de Deus. Em tudo que você for fazer, na sua decisão mais importante de se mudar de cidade, de país, de mudar de emprego, você precisa aplicar naquilo ali o propósito de Deus para você tomar a sua decisão. Qual é o propósito? O que Deus tem para fazer aqui? O que Deus tem para fazer em mim e através de mim aqui? Então, você colocando no papel, você pensando em várias situações e circunstâncias, aplique o propósito de Deus. Porque quando a gente busca fazer a vontade do Pai, tudo se alinha. Tudo se alinha nem sempre como a gente quer. Tudo se alinha não quer dizer que você vai ficar feliz da vida com as coisas que você vai viver daqui para frente. Os planos de Deus se alinhar na sua vida nem sempre vão fazer surgir grandes coisas materiais, grandes bens materiais, um alto salário, nem sempre vai se alinhar dessa forma. O propósito de Jesus nessa terra se alinhou quando Ele morreu numa cruz. E Ele ressuscitou ao terceiro dia, mas Ele morreu numa cruz. Quantos aqui será que estão realmente dispostos a se colocar à disposição de fazer a vontade do Pai, embora as realizações do Pai não estejam de acordo com a sua realização, das suas realizações? O que a gente precisa pensar e ter em mente o tempo todo é que, lembrando o propósito de fazer a vontade de Deus, as atividades são apenas ferramentas. Então, quando você busca fazer a vontade do Pai, o seu cantar, o seu trabalho, tudo isso não precisa necessariamente ser visto como o fim da sua vida, mas sim um meio para você fazer a vontade de Deus. Então, quando você estiver nesse trabalho que infelizmente talvez você não goste, quando você estiver na escola que você provavelmente não gosta, quando você estiver na faculdade vivendo momentos difíceis, o processo nem sempre ele é agradável. Mas em que momento de alegria, em que momento de felicidade, de prazer você estava realmente aprendendo algo? As situações mais difíceis são as situações onde a gente mais aprende. Isso é um clichê, eu sei, mas parece que a gente não entende, porque toda vez que a gente se dá de frente com uma situação complicada, a gente nunca lembra disso. A gente nunca lembra que a gente sai melhor, a gente nunca lembra que Deus sempre cumpre o propósito dele, a gente nunca lembra que a gente sempre é cuidado por Deus. A gente bate de frente com uma situação complicada e a gente esquece de tudo aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. A gente se vê diante de um gigante e a gente parece que a gente nem cresceu ouvindo a história de Davi e Golias. A gente se dá de frente com um muro e a gente se esquece, como se a Bíblia fosse um conto de fadas, como se a Bíblia fosse uma historinha de criança. A gente esquece que é real. Na hora de tomar decisões difíceis, a gente precisa lembrar em como Deus tem feito em nossas vidas durante todo esse tempo. Dessa forma, a gente nunca vai se esquecer que, tomando as decisões difíceis, a gente pode confiar no nosso Pai. Terceiro ponto, tome a decisão. E nós, seres humanos, a gente vive em busca de aprovação. A gente vive querendo que as pessoas olhem para nós, querendo que as pessoas vejam a gente como, sei lá, fazendo algo grandioso.
E muitas das vezes as decisões difíceis, elas acontecem quando a gente está em secreto. Muitas das vezes as decisões difíceis que vão mudar o rumo da nossa vida, as pessoas nem ficam sabendo. Sabe, quando você é criança, na verdade você não sabe, mas os seus pais sabem. Quando você é criança e você está dando os seus primeiros passos. Quem aqui é pai? Mãe, pai, mãe. Quando o seu filho estava ali dando os seus primeiros passos, cambaleando, levantou, caiu, veio e você, vem pra cá, vem isso, levanta. Não cai não, levanta, não engatinha não, vem. E você fica ali batendo palma. Que pai aqui que comemorou com o filho nos primeiros passos? Ele foi o pai assim que achou o máximo, que vibrou com o filho, abraçou, ficou alegre. Ficou feliz? Foi legal? Você aplaudiu e tal? É lindo, não é? E é maravilhoso poder comemorar isso. Rafa, rapidão, vem aqui para mim, por favor. Mas é lindo isso. Quando você vê, você chega e seu filho está ali dando os primeiros passos, ele cai, aí você ajuda a levantar, aí ele cai de novo, aí você fala para ele levantar sozinho. E, cara, eu fico me perguntando por que ninguém te aplaudiu. Você levantou de uma cadeira, você subiu uma escada e ninguém te aplaudiu. Não é? A verdade, eu acredito que a gente está aqui só entre adolescente e adulto, porque a rede de criança está rolando lá em cima dos 0 aos 12 anos. Então a gente, quando chega nessa fase da adolescência, da vida adulta, a gente não pode fazer as coisas esperando aplauso. A gente não pode viver a nossa vida buscando a aprovação dos outros. As decisões difíceis, elas não merecem aplauso. Você precisa decidir. Você não tem que fazer uma festa por conta disso. Ele subiu uma escada, veio aqui, percorreu muito mais que o seu filho provavelmente percorreu quando deu os primeiros passos. Mas aplaudir para quê? Aquilo que às vezes é extraordinário quando a gente está começando, depois que a gente cresce, é só viver a vida. Então você vai ver, o pessoal que vai se batizar, a gente vai estar lá vibrando com você. Muito obrigado. Vai estar vibrando com você, vai estar aplaudindo pela sua vida, vai estar glorificando a Deus por essa escolha sua. Mas não vai ser assim sempre. Você aceita Jesus e a gente faz uma grande festa, os céus celebram. Pronto. Agora, irmão, tem tribulação. Agora tem situação difícil. Agora tem decisão complicada para fazer. E você não pode viver em função de aplauso. Jesus, quando foi à cruz, não teve gente aplaudindo. Que lindo. Morreu pela gente. Que graça. Não teve. Pelo contrário, estavam zombando dele, estavam cuspindo nele, xingando ele, fazendo tudo de ruim com ele. O Salvador do mundo, aquele que derramou o seu sangue por nós, estava sendo zombado. E ele não estava esperando aplauso. Não era a expectativa do coração de Cristo. A expectativa do coração de Jesus era satisfazer a vontade do Pai. E isso basta. Satisfazer a vontade do Pai basta. Você não precisa de reconhecimento humano, você não precisa de reconhecimento da sua esposa, do seu marido, do seu chefe. Não. Você precisa buscar satisfazer a vontade do Pai. E isso basta. Quando muitas das vezes você pode se ver no trabalho, achando ruim que o seu chefe está tratando você mal, ou que está reclamando de você, está te dando um feedback negativo, e aí você está lá e eu acho que você não chegaria para o seu chefe e falaria assim, mas nossa, eu estou sendo um ótimo marido em casa. Você
está fazendo algo de bom em uma área da sua vida e tomando as decisões erradas em outra área, não faz com que as pessoas desse lado venham te aplaudir por conta desse lado. Você não pode esperar do seu chefe um aplauso por você estar sendo um ótimo marido e um péssimo funcionário. Você não pode esperar isso. Então, se você estiver satisfazendo a vontade de todos ao seu redor e tendo o aplauso de todo mundo, não espere que Deus se agrade das suas escolhas. E o contrário é a mesma coisa. Quando você estiver fazendo a vontade do Pai, não se preocupe com os aplausos humanos. Não se preocupe com isso. Não é isso que deve satisfazer o seu coração, não é isso que deve preencher o seu coração. E tomar as decisões difíceis nos coloca muitas das vezes em situações desconfortáveis. E situações desconfortáveis são os momentos essenciais na trajetória de Cristo, que nos ensinam demais. Quando ele passa ali uma madrugada em oração para decidir os seus 12. Ele para, tem um momento em oração, tomar essa decisão difícil que queria ditar todo o restante da história. Ele para, fala com o Pai, procura se alinhar com a vontade do Pai e a partir disso vai escolher os seus discípulos. Quando ele está no Getsêmani, chorando, suando sangue, pedindo para Deus afastar dele esse cálice, no final ele pede para que a vontade do Pai seja feita. Uma decisão difícil. Ele até queria cair fora dessa, mas no coração dele, ele sabia que bastava fazer a vontade do Pai. Muitas das vezes as pessoas ficam colocando Deus Pai como o vilão da história, colocando Jesus para fazer aquilo por nós, morrer na cruz. Na verdade, isso só mostra uma mentalidade fraca de alguém que não entendeu que tomar decisões difíceis faz parte da vida. Você está buscando viver uma vida confortável, como se a vida que é confortável para você cumprisse o propósito que Deus tem na sua vida, que pode impactar a vida de tantos ao seu redor. Às vezes você viver no seu conforto está fazendo com que várias pessoas ao seu redor vivam na miséria, porque você está confortável demais. Talvez você viver na sua zona de conforto, sem falar do amor de Cristo, sem falar do Evangelho, sem querer ser apedrejado no seu trabalho, está fazendo com que várias pessoas vivam mortos, por conta do seu conforto, em não tomar a decisão difícil. Deus não nos chamou para viver uma vida confortável aqui na terra. Não foi essa a vontade do Pai. Deus nos chamou para tomar decisões difíceis e viver a vida confiando que fazer a vontade do Pai é suficiente. E isso deve satisfazer o nosso coração. Mas Isaac, eu vou viver a minha vida triste. Não, porque à medida com que você se relaciona com o Pai, à medida com que você conhece a vontade do Pai, a vontade dele começa a ser a sua, e você encontra satisfação nisso, você encontra lazer, prazer na vontade do Pai. Deus não te chama para viver uma vida miserável, Deus te chama a viver uma vida plena e satisfeita, cumprindo com a vontade dele na sua vida. Essa é a vida que Deus te chama a viver, mesmo que tenha tribulações, mesmo que tenha momentos difíceis. Então aquela conversa que você está protelando, aquela decisão de se mudar que você está protelando, a decisão de sair do seu emprego ou demitir aquele funcionário que está fazendo mal para a sua empresa inteira que você está protelando, tome a decisão. Você sabe o que você precisa decidir, você ainda não teve a coragem de decidir, mas você sabe o que decidir. O relacionamento que está te afastando, as amizades que estão te fazendo mal, as páginas no Instagram que estão te fazendo mal, as coisas que você consome, você sabe o que fazer. Pensa direitinho que você sabe sim o que fazer. Então, tome a decisão, não fique protelando, porque o propósito de Deus
precisa ser cumprido. E você precisa dar uma resposta para isso. Viver no desconforto, muitas vezes, nos trará uma recompensa que a gente nem imagina. Um primo meu mora no Rio de Janeiro, tem, eu acho que quase seus 50 anos. Ele é muito ligado em esportes radicais, ele gosta muito de aventura. E esses dias ele postou no Instagram fazendo uma trilha, e ele estava de blusa polo. E aí, obviamente, perguntaram para ele: fulano, por que você está fazendo uma trilha de blusa polo? Na verdade não, falaram assim: você é a única pessoa que eu já vi fazendo uma trilha de blusa polo. E aí ele respondeu a pergunta com uma foto do pé, falando: e descalço. Então eu sou a única pessoa que você vai conhecer que provavelmente está fazendo uma trilha de camisa polo e descalço. Aí, com certeza, perguntaram para ele por que ele estava fazendo uma trilha descalço. E a resposta dele foi a seguinte: ele falou que, se colocando em situações desconfortáveis, ele sabe que quando ele colocar um tênis, quando ele colocar uma roupa apropriada, ele vai bater a meta que ele tem para bater, com facilidade. Muitas das vezes a gente precisa se colocar em situações desconfortáveis, a gente precisa tomar as decisões desconfortáveis, para que a gente consiga cumprir com o propósito que nos foi proposto. Então, vai descalço, mas vai. Vai sem a roupa apropriada, mas vai. Vai sem o veículo apropriado, mas vai. Toma a direção, segue aquilo que Deus colocou no seu coração. A vontade do Pai, ela precisa estar em primeiro lugar no nosso coração, e isso deve satisfazer a nossa vontade também, porque a nossa vontade precisa estar alinhada com a vontade do Pai. E quando ela não estiver alinhada, cumpra com a vontade dele mesmo assim, porque a vida não é fácil e ela não foi feita para ser. Então, queria que você se colocasse de pé, e eu queria orar com vocês por coragem, por confiança em Deus. Jesus, ele nos deixou o exemplo perfeito para enfrentarmos decisões difíceis com fé e obediência. Jesus, ele é o exemplo perfeito de ser humano para nós, e por isso nós devemos olhar para ele nessas situações. A gente precisa encontrar força, e a gente sabe onde encontrar. Você fica buscando por ser forte para tomar essas decisões, mas você insiste em deixar Deus como última opção. Olhe para Cristo, olhe para Jesus, o exemplo perfeito. Olhe para Jesus, Ele é o único que é capaz de te fazer perseverar nessa caminhada. Como o texto que nós lemos no início: pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Esse versículo nos faz lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Esse versículo nos chama a ter em mente o maior sacrifício que foi feito, para que nós não venhamos desanimar, que nós não venhamos ficar cabisbaixos, mas que nós possamos perseverar com fé, em obediência a Deus, para que no nosso coração esteja a vontade do Pai. Então, feche seus olhos, comece a pensar nessa decisão difícil, comece a pensar nessa decisão que você tem há meses pensado, há semanas pensado, que tem tirado o seu sono. Pensa nessa decisão que tem tirado a sua paz.
Pai, eu te peço que o Senhor venha de encontro aos nossos corações. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha de encontro à mente de cada um aqui. Que o Senhor, Pai, venha dar força. Que o Senhor, Pai, venha com ousadia em cada um de nós para tomarmos as decisões que precisamos tomar. Que nós, Pai, estejamos mais preocupados em fazer a Tua vontade, Pai. Que nós estejamos mais preocupados, Pai, em agir de acordo com a Tua palavra. Que nós não venhamos olhar, Pai, para as nossas vontades, Pai, mas que nós possamos olhar para Ti e olhar, Pai, para a cruz como nosso exemplo, Pai, de perseverança. Que nós possamos olhar para a cruz, Pai, e ver que o sacrifício vale a pena. Nos traz a memória, Senhor, que a Tua vontade, Pai, ela é boa, perfeita, agradável. Traz, Pai, a memória, Pai, e aos nossos corações que a Tua vontade basta. Que nós possamos estar preocupados, Pai, em agir de acordo com o que a Tua palavra diz. Que nós possamos, Pai, estar com o nosso coração voltado para Ti, Pai, em fazer a Tua vontade, Pai. Então nos ajude a tomar as decisões que precisamos tomar essa semana. Que nós possamos, Pai, ter as conversas que estamos protelando, Pai, há um tempo. Que o Senhor nos ajude, Pai, a tomar, Pai, as decisões que precisamos tomar. E que no final, Pai, nós possamos reconhecer que a Tua vontade, ela precisa prevalecer. Que a Tua vontade, Pai, venha a ser feita em nossas vidas, Pai, que nós possamos cumprir com isso na terra. Pai, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja.